Queria agradecer a presença de todos, desejar uma boa noite, agradecer aqui demais a presença do Rodrigo, cofundador e CEO da Conta Simples, que eu tive o prazer aqui de conhecer. Rodrigão, consegue se apresentar rapidamente, falar um pouco de você, da Conta Simples? Claro, claro. Primeiro, pô, Gold, obrigado pelo convite. É uma honra estar fazendo esse papo aqui, fazer parte aí desse momento. Me apresentando rapidamente, Rodrigo, CEO e cofundador da Conta Simples. Conta Simples, começamos como uma conta corrente, focado muito em ser uma conta PJ, atender o público de empresas no geral. Descobrimos várias dores no meio do caminho, várias nuances aí que a gente foi entendendo como melhorar o produto. Mudamos um pouco o modelo, a gente se posiciona como uma plataforma financeira que une conta corrente, que foi a tese inicial, cartões corporativos e um sistema de gestão de despesas em cima dos cartões e das despesas de pagamento, né, das operações de pagamento. E fundamos a Conta Simples em 2019, começamos a operação em agosto de 2019. Nesses quase 3 anos, 2 anos e 8 meses, a gente escalou a base de clientes de zero para mais de 50 mil CNPJs. Estamos movimentando aí em torno da casa dos 750, 800 milhões de reais por mês. Já passamos por algumas áreas de investimento, a última foi de 121 milhões de reais. Trouxemos aí alguns fundos como a Valor, a Base10. E, enfim, acho que tem uma trajetória legal nesse tempo de aprendizado, muitos erros, entender esse mercado de PMEs no Brasil, um mercado muito grande, apresenta aí mais de 30%, mais de 35% do PIB brasileiro, então carrega o piano nas costas, né? E a gente vê que tem muito manual, tem muita solução para ser criada, melhorias para ser criada. A Vejo que a Countify também viu uma oportunidade muito grande nisso, né? Então acho que a gente vai ter uma troca boa aí de experiência, ângulos, visões, tecnologia e o que a gente está gerando aí para esse ecossistema todo. Legal. Cara, é fantástico. Parabéns pela atração. 50 mil CNPJs em 3 anos Porra, incrível. Parabéns, cara. Legal. Obrigado, obrigado. Bem, a gente está aqui falando sobre inovação, né? Dentro da área de finanças especificamente, né? E tem vários ângulos para se explorar, né? O ângulo da empresa, o ângulo do sócio, o ângulo do funcionário, do colaborador, como é que cada um se encaixa nesse processo. Inovação em finanças, além desses ângulos, ele tem também ele tem muitas disciplinas dentro desse mundo financeiro, né? Você está falando aqui de controle de gastos, a gente pode falar de contabilidade, você está falando de conta bancária, tem muita coisa, né? Então, como é que a gente fecha um pouco aqui o circuito e consegue ter uma conversa em cima disso? Eu queria te fazer uma primeira pergunta. A gente não combinou nada aqui, tá, pessoal? Então, realmente é uma troca de experiência, né? Você consegue dar alguns exemplos, assim, se puder falar o nome do cliente, é óbvio, se não puder, não tem problema nenhum, mas trazer alguns exemplos do que você conseguiu proporcionar de inovação para o seu cliente à medida que você introduziu, porque a gente aqui, né, as nossas empresas são vetores de inovação em finanças, né? A gente milita aqui em áreas e porte de clientes diferentes, mas a gente é um vetor de inovação, né? Inovação não é só tecnologia, não é só software. Mas você consegue me dar alguns exemplos, né, dividir com a galera o que foi assim, o que você promoveu de inovação, de diferença, que gerou de resultado? Claro, claro. Compartilhar, acho que dando só um passo antes, assim, é muito interessante falar que tem muita vertical, ângulo de entrada, dor na jornada do financeiro como todas as empresas. Quando a gente olha as empresas por um ângulo de segmento ou de perfil de empresa, aí também tem uma infinidade de variações, né? Então, varejo diferente de serviço, que é diferente de startup, que é diferente de profissional liberal. Então, é difícil a gente tentar, às vezes, criar uma solução que vai resolver tudo ao mesmo tempo. E é por isso eu vejo que tem mercado para muita solução e para muita empresa entrar e resolver diversas dores dessa jornada toda. Mas vou dar um exemplo, por exemplo, que a gente já tocou muito forte aqui, que se tornou um dos nossos carros-chefes, que é a solução de cartões corporativos atrás da jornada de pagamento, né? Principalmente no mundo digital, né? Empresas que, por exemplo, começam a escalar campanha, anúncio, compra de software. E aí pode ser startup, pode ser um e-commerce. E a gente tem um cliente que é um e-commerce, né? Um e-commerce de chapéu. Ele foca nesse setor. E antes da Conta Simples, ele, para fazer as campanhas dele, ele tinha acesso a um cartão no banco tradicional, limite baixo, então ele misturava com o cartão pessoa física. Só que ele rodava muita campanha, fazia muito tráfego e tinha que escalar esse negócio. O negócio
tinha que começar a tomar um corpo, e tanto da parte de operação desses pagamentos dos anúncios, quanto da gestão depois dessas despesas, conciliar a nota, aí você vai saber bem hoje. Então, tinha uma dor muito grande, mas a dor muito, a primária era a dor do acesso ao cartão, né? A gente falou, pô, por que que a gente não cria uma solução? A gente cria uma solução de múltiplos cartões, vamos entender e mostrar para ele que ele pode separar as despesas e os investimentos que ele faz em anúncio por vários cartões, por várias campanhas e conseguir ter uma gestão melhor, centro de custo. E aí ele começou a usar, e aí é muito interessante, o crescimento dele foi um negócio absurdo, porque quando a gente está no e-commerce, quando o cliente entende, e é um setor que entende muito bem de marketing digital e tráfego, anúncio, é um negócio quase que infinito, né? Se você faz muito bem, otimiza muito bem, é quase que infinito. Então, se a gente deu uma ferramenta para ele, que ele conseguia escalar, sistematizar e operacionalizar essa operação, e obviamente numa escala a jornada acompanhar, que antes ele não tinha esse produto, né? E a gente conseguiu, através da tecnologia, de entender essa dor, essa jornada e prover a solução de múltiplos cartões. E a gente começou a entender mais essa jornada. Aí tem a nota fiscal, que depois tem que conciliar. Então a gente falou, pô, a gente não quer entrar no jogo da contabilidade, não é o nosso play. Mas será que a gente não pode deixar a informação mais mastigada? Em vez de deixar o cliente lá tentando bater nota por notinha, isso, aquilo, tal, tal, será que a gente pode deixar a nota já integrada com o financeiro, que a hora que chega para a contabilidade já está minimamente organizado? Porque depois você tem que ficar trocando Google Drive e e-mail e o negócio se perde, aí falta aquela nota e tem que voltar. E aí a gente começou a entender que assim, a tecnologia poderia automatizar e sistematizar muita coisa dessa jornada para deixar mais mastigado, e assim reduzir tempo, trazer mais eficiência, dar mais agilidade para uma operação que está escalando e que precisa ter controle, né? Então, esse é um exemplo de um e-commerce que a gente é um clientaço nosso aqui, lá de trás, é um dos clientes aquele que acredita na solução, que fala assim, hoje a galera conhece um pouco mais de conta simples, mas na época às vezes não era tão conhecido, né? E o cliente acreditou e conseguiu entender que dava para sistematizar essa operação e foi. Então esse é um dos exemplos, né, que a gente colocou aqui e na minha visão, eu vejo que a tecnologia, a gente tem cada vez mais entender a jornada do financeiro das empresas, né, se a gente quiser atender esse público. Não dá para a gente querer acreditar que a gente vai oferecer uma solução só por preço ou por relacionamento. Se a gente entende da jornada, a gente entende das dores que essa operação tem. E aí, para resolver essas dores em larga escala, tem que ter tecnologia, né? E então, é um trabalho contínuo e de roadmap quase que infinito de coisas que a gente pode fazer, desde todas essas jornadas financeiras que as empresas passam dos diferentes segmentos. Se a gente olhar pelo ângulo de uma pequena empresa, né, ela fica olhando, ela fica ouvindo o tempo todo de inovação, necessidade de inovar, 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 e muitas vezes a inovação fica distante deles, ou pelo menos é difícil deles terem acesso, ou conseguir fazer um critério de seleção entre, ou priorização de investimento e tudo, né? E o que você daria de recomendação para o empresário, né, começar a se organizar do ponto de vista financeiro, né? O que ele deveria se atentar? Quais seriam as prioridades dele, né? Porque, de novo, como você falou, tem vários ângulos, né? O que é Sim. prioridade para ele começar a tratar antes de outros? No financeiro, a primeira coisa que eu falaria é fluxo de caixa, né? Entender muito claramente assim, a diferença de que é um regime de competência do que é um regime de caixa. E entender muito bem o caixa e separar de uma forma organizada receita, dedução de imposto, lucro bruto, custo operacional relacionado à venda direta, despesa indireta. Entender isso muito bem, entendendo afinal de quanto que sobra no caixa, né? E, sei lá, comecei a empresa com 50 mil reais. No primeiro mês eu queimei 5 mil, aí depois queimei mais 10 mil, aí depois gerei 10 mil. Pô, essa flutuação de caixa ao longo do tempo, você ter essa previsibilidade, começar a entender. Foi uma coisa que eu fiz aqui na Conta Simples especificamente, esse foi o meu papel durante quase um ano como cofundador, CEO e era um pouco também do papel do financeiro ali. E para mim o caixa é o pulso da empresa, né? E aí olhar a métrica, pelo menos uma startup, né? A gente tem a startup é uma dinâmica um pouco diferente das empresas da economia tradicional, que o capital de giro ali é fundamental. Na startup a gente fala muito do runway, né? Então olhar o runway ali constantemente, mas assim, pô, se você está na economia tradicional, tem que olhar o capital de giro constantemente. Aquilo ali é o coração da saúde financeira do teu negócio. Se não tiver muito bem entendido isso, não importa investimento em marketing, não importa inovação em produto, não importa nada do tipo, porque depois você pode às vezes ver que você começou a se estrangular e não ter tempo para fazer manobra. Então eu sempre tentei olhar para fluxo de caixa, capital de giro ou runway, né, que a gente fala que é
o tempo que a gente tem em caixa versus que a gente está queimando, né? Até onde que isso vai, quanto tempo isso leva. Sempre tentei me antecipar nessa visibilidade, o que eu recomendo para todos os empreendedores, empreendedoras, pessoas que têm negócio, olhar para isso, né? Não ficar apegado, entender basicamente ali a diferença de faturamento para lucro operacional, para lucro líquido, entender como que isso acontece, porque se a gente entende muito bem isso, a gente acaba não tendo surpresa, a gente acaba não sendo surpreendido, né? E quanto mais a Então, empresa cresce, mais complicado fica você conectar as soluções tecnológicas para construir isso, né? Quanto antes você começar, mais simples fica e a construção e as prioridades mais desses complexo. plugs ficam mais fáceis, né? Se a gente não entende isso logo de cara, aí, sei lá, contrata um RP inicial, né? Contratar Couchify. E aí não parametriza muito bem, não deixa. E aí o negócio começa a crescer tal. Lá na frente, você vai ter que meio que quase jogar fora o que você fez e reparametrizar. Uhum. Porque, então, assim, entender desde o início é fundamental. E assim, e acho que assim, se tiver esse problema de ter que repensar a parametrização do sistema, da tecnologia, também enxergo como um problema bom, porque a empresa cresceu mais rápido que esperado, cresceu de uma velocidade mais acelerada. É, Mas entender é importante para conseguir criar a tecnologia que vai sustentar esse crescimento em larga escala. sem dúvida. No nosso caso aqui, a gente não é um RP, né? A gente é uma camada depois do RP. E que é mais complicado ainda, do cara se convencer de que ele precisa ter uma estrutura de controle, né? Uma estrutura de informação, é, vamos dizer, precisa, e quanto isso gera de valor para ele no final das contas, né? Porque as empresas acabam ficando pensando muito no que você falou, no produto, no marketing, e E, se não tiver o controle, né, cara, se você E perde se, muito e valor. se não conseguir entender como parametriza, depois não vai entender nem como ler essa informação, né? Sem dúvida. Porque é uma missão muito nobre de falar assim, pô, olha essa informação como ela vale ouro. Olha isso aqui do seu financeiro que talvez você nem estava enxergando. O que você vai fazer com essa informação agora, né? E aí você vai ter uma decisão estratégica muito mais assertiva. Uhum. Mas para isso você tem que ter um entendimento daquela informação que começa na base, assim, de parametrizar, de definir bem ali como que é a estrutura do fluxo de caixa, do capital de giro, né? E se isso não acontece, se não ter esse processo, às vezes a informação é muito rica, mas não saber o que fazer com ela é um problema também. Você conseguiria me elencar? Eu vou quebrar a pergunta em dois, eu vou fazer a primeira agora, que é o seguinte. Uhum. É, quais são as áreas? Aí eu vou falar talvez para o empreendedor, que também vai servir, ou para o futuro empreendedor, mas também vai servir aqui para a turma que está acompanhando a gente, que é o Uhum. seguinte: quais são os ângulos, já que a gente está usando esse termo, que já estão, vamos dizer, cinco ou três, ou quantos aqueles você achar que são mais relevantes, que já estão bem endereçados no mercado, do ponto de vista de inovação? Ou seja, quais são as matérias que já estão. Ou seja, se alguém quiser ir lá e pensar, olha, esse é um problema que eu tenho, já tem um monte de solução, já tem um monte de Uhum. gente fazendo coisa diferente, né? Eu vejo, assim, quando a gente olha aquele mapa das fintechs, né, tudo, eu vejo que um que ficou muito competitivo e que tem muita solução hoje é a parte de billing, né? Então, a gente tem diferentes sistemas de billing. Billing recorrente, billing por API, billing unitário, billing Billing, por para quem não aplicativo. entende inglês, né? Às vezes a gente tem essa turma Cobrança, aí. né? Cobrança, faturamento. Cobrança. Então, aquela parte assim, pô, eu tenho um sistema aqui, eu, sei lá, tenho um clube de assinatura. Você tem que fazer uma cobrança corrente. Ah, eu tenho uma empresa de serviço, eu sou um freelancer e tenho que fazer a cobrança do meu trabalho. Você tem lá sistemas que também fazem essa automação e Ou seja, conseguem já controlar criar no Excel e fazer um por um não precisa, tem um monte de solução tem um competitiva aí. monte de solução competitiva que já faz a regra de cobranças, já É, consegue parametrizar de quanto tempo você vai lembrar o cliente no final de tem que pagar. Então, o billing é um sistema que eu vejo que assim, está muito bem servido. Um outro que está servido, mas acho que dá para melhorar, mas já tem solução também, é a parte do fluxo de caixa, né? E eu falo que dá para melhorar porque ainda o fluxo de caixa tem uma complexidade que é entender na ponta as informações que existem dentro das contas correntes, né? Então, quando a empresa é uma empresa menor, tem uma conta corrente, poucas movimentações, puta, roda lindo e maravilhoso. Quando a empresa está numa escala maior, já começa a ter um sistema já começa a ter diferentes formas de receber o dinheiro. Um é por cobrança, o outro é por transferência, o outro é. E aí começa a ter que juntar as informações todas, por exemplo, de recebimento e saída, já começa a ter alguns soluços. Então tem oportunidade ali, mas tem soluções hoje que já endereçam de certa forma essa dor.
algumas soluções de pagamento recorrente, né? Pagamento em larga escala, já tem algumas soluções, mas aí quando a gente vai na parte de cash out, a gente vê menos soluções, que é onde a gente se posicionou, por exemplo, né? Então a gente foi muito atacador do cash out, principalmente com compras com cartão corporativo, nesse sistema de conciliar a nota já com a despesa, já trazer isso para o extrato, já deixar isso mais mastigado para a contabilidade, e aí depois o contabilidade pega aquela informação e já faz o que tem que fazer em termos de demonstrativos financeiros. Então eu vejo que vai ter cada vez mais soluções envolvidas nessa jornada como um todo, né? Então, jornada da cobrança, jornada da tesouraria, jornada do fluxo de caixa, a jornada do cash management, a jornada da gestão do caixa, né? A jornada Antecipação de do... recebível também é um que está Antecipação bem... exatamente, a conciliação, né? A conciliação desse recebível A adquirido. conciliação, eu Ainda deixaria para tem... a minha segunda pergunta, mas eu digo, antecipação do recebível é uma coisa que também está super líquido, né? Tem muita solução porque eu acho que uma coisa andou junto com a outra, né? Os sistemas de cobrança foram evoluindo e aí já tinha a dor da antecipação daquela cobrança e já começou a ter discussão para isso. Uhum. E no final do dia, a antecipação de recebível se não é hoje, um dos principais insumos de informação e data dado, né, para modelos de crédito para empresas. Agora, a Então, segunda parte da pergunta, né? Onde é que você enxerga oportunidades, né? Para inovar dentro da área de finanças? O que não foi atacado ainda, seja por complexidade ou porque talvez não tenha escala suficiente? eu vejo, assim, não vejo nada, eu não vi nenhum sistema ainda, por exemplo, de orçamento FP&A que dá para você, que assim, todo mundo faz no Excel ainda, né? Eu te apresento um aqui, ó, Tá. Accountify. Então já consegue parametrizar ali, cara, pô, já resolve uma dor gigantesca, né? Então essa parte de budget atrelada à conta corrente, eu vejo que, assim, juntar esses dois caminhos, a gente tem que conversar mais, Gold, cara, porque tem coisa que a gente Repara pode só, fazer. lembra que você falou da diferença da competência do caixa, né? Sim, O budget, normalmente, você faz um primeiro orçamento de competência, de resultado, depois você, depois cai pro caixa. se você for muito técnico, você projeta o balanço e que sai o caixa, né? É, Então, quando você faz um lançamento conectado à conta, aí normalmente você faz um orçamento de caixa. Se você certo. vai fazer um orçamento de P&L, né, de resultado, aí sim você É, começa a trazer esse conceito que você tinha falado do é, resultado, competência e é. tudo, né? E E uma aí, coisa que como transformar o resultado em caixa é a discussão de capital de giro, é dívida, é investimento em é, imobiliário. uma coisa que a gente fez aqui, que assim, mudou um pouco o nosso divisor de águas, até como conta sempre falando agora, a gente casou competência com caixa. Foi um trabalho assim, de 6 meses para a gente casar. A gente casou. Então, hoje, o que é o divergente? Quando a gente olha o FP&A, o planejado, né? E aí ele acaba sendo um pouco mais competente do que caixa. Mas aí depois a gente sempre traz para valor presente de caixa. Uhum. E aí isso derivou todas as nossas KPIs, métricas, mas é um trabalho assim que fazer em larga escala, putz, cara, Dá trabalho, né? é um trabalhão, é um trabalhão. Então, como automatizar isso cada vez mais em larga escala, eu vejo que é uma oportunidade que ainda existe, né? A outra parte, a parte de tesouraria, né? Então, empresas maiores, tesouraria ainda não tá muito bem. E a parte de cash out como um todo, eu acho que ainda está bem incipiente, né? Já vi algumas empresas tentando automatizar a folha de pagamento, por exemplo, mas não no viés de folha, mas é mais uma automação de pagamento em lote, por exemplo, né? Uhum. Acaba substituindo o processo da folha, mas não entra naquela jornada de fazer fechar folha, de emitir as guias de impostos, né? E depois colocar isso dentro de um sistema que você faz esse pagamento já sistematizado. Então, isso eu ainda vejo que tem muita planilha envolvida, muita troca de arquivo, né? Planilha é demais, né? Tem planilha demais ali. Então, eu vejo que as partes de cash out, de pagamento, tem muita coisa. Uma coisa que a gente está resolvendo, que a gente percebeu, era essa parte dos pagamentos com cartão e pagamentos de fornecedor, que você tem que ir lá e separar o centro de custo, tem que ir lá e definir, tem que ir lá definir qual vai ser o centro de custo, como que isso entra dentro de um orçamento, por exemplo, e depois já deixar isso mastigado dentro de um extrato, né? E aí isso vale ouro a hora que joga no sistema da Accountify, por exemplo, tá tudo bonitinho lá Boa. e é só pegar e ler a informação e tomar decisão, né? Boa. Mas fazer esse fechamento, cara,
É um tormento. É um tormento, é um tormento. Em Concordo. larga escala, então, uma startup que está crescendo exponencial é complicadíssimo. Quer ver a gente arrumar problema aqui, cara? É falar de planilha, né? Uhum. O quão você acha que a planilha é um grande ofensor do processo de inovação de uma empresa? Cara, é aquele status quo, né? Que acho que todo mundo, quando começou a trabalhar nessas áreas, a primeira coisa que aprendeu foi a planilhar. E aí, assim, a planilha, ela virou o status quo. Por exemplo, hoje a gente chegando na boca do caixa, já dá para pagar com o cartão ali no celular, ou pagar com Pix, mas a gente ainda vai lá, tira o cartão, põe, insere na maquininha, né? Já dá para aproximar ali, mas é o status quo do pagamento. Então a planilha, para mim, é quase que a gente tem que repensar a forma de educar os profissionais dessas áreas e repensar, não precisa de planilha mais, dá para você fazer com sistemas que se Só dá um integram, Google que tem, né? só dá um Google que tem, mas eu acho que até mudar isso é um trabalho de educação que leva um tempo, né? E aí a planilha, a pessoa coloca quase com a contaminação, né? Colocou a mão na planilha, não põe a mão agora, calma, deixa eu te mostrar outra coisa. E A aí gente eu acho que costuma... a hora que Perdão. percebe que tem outro sistema que é mais fácil, que é mais eficiente, que é mais ágil, fala, putz, como que eu tava vendo na planilha, né? Mas tem um ponto, né, que a gente debate muito. À medida que você vai para um patamar maior de empresa, a planilha ela garante flexibilidade. Mas a flexibilidade ela é inimiga da governança, né? Então você tem que escolher o que você quer da tua vida. Você quer flexibilidade ou governança? As duas Não dificilmente dá. vão andar juntas, né? Agora, nessa linha da planilha, você tem esse ofensor que é a planilha, mas na verdade o ofensor é a pessoa que usa a planilha, né? Porque muitas vezes a pessoa entende que o emprego dela está em jogo uma vez que você está automatizando um processo. Vocês se deparam muito com essa visão e o que se daria de recado para a pessoa que enxerga a inovação em finanças como uma ameaça? Ela vai acontecer. Essa inovação ela vai acontecer, mais cedo ou mais tarde ela vai acontecer. Então, eu acho que a gente tem que, como profissional, se preparar e começar a enxergar como que a dinâmica vai mudar e se preparar para essa dinâmica. No final do dia, a gente às vezes gasta muito tempo com um processo operacional que dá para ser automatizado com sistemas operacionais, com RPs ou com outras coisas, que, que sobra tempo para a gente fazer coisas mais estratégicas, né? A gente entender o uso daquele capital, entender como o planejamento pode ser mais assertivo, entender como fazer uma gestão melhor dos indicadores da empresa, entender com um olhar mais estratégico e tático da empresa do que, às vezes, ficar fazendo parâmetro de planilha e tentar começar a colocar isso de pé. Então, eu vejo assim, mais cedo ou mais tarde, vai acontecer essa mudança de sair da planilha e as coisas serem mais eficientes. Vai demorar Uhum. para empresas maiores, mais complexas? Vai demorar, mas vai um tempo a mais. Mas para empresas menores, empresas que estão com uma complexidade menor, já é uma realidade assim, muito grande que para assim, já dá para tirar a planilha do jogo, né? Já dá para tirar isso do jogo. A gente Então tem acho uma que pergunta aqui, Rodrigo, para você manda. interessante. Ó. O Hamilton perguntou o seguinte: olha, você disse que o sistema é mais eficiente do que as planilhas. Onde encontrar os sistemas que atendam às necessidades da minha empresa? A gente falou Excelente aqui um pergunta. exemplo Google, né? Mete um Google. Google. É, é, Quase que se você pesquisar quase o que você quer saber, ele vai te entregar, né? Mas ele vai entregar e eu acho que é um trabalho de ir lá, marca uma demo, vê um vídeo explicativo, começa a entender como que aquele sistema pode te beneficiar. Eu acho que o mais importante é quebrar um paradigma de mentalidade de que as coisas só dá para fazer com planilha e com Excel, né? Eu acho que também a gente se deixa de conhecer soluções que podem ser mais eficientes, porque a gente acha que só o Excel funciona. Ah, não, para ser mais eficiente que isso tem que ser um VBA no Excel, aí eu vou ter que fazer um robozinho aqui. E no final, assim, já tem tanto sistema, a própria Cloudify resolve tanta coisa que eu ainda vejo que acontece em planilha, que, que assim, eu acho que se dar o trabalho, se permitir de conhecer as soluções, né? Então, eu acho que
Hamilton, né, que fez a pergunta. Isso. Só dele estar aqui nesse chat, nesse webinar, perguntando, conversando, acho que você já está no caminho de achar as soluções, né? E eu acho que tem um trabalho também de educação, né? Do profissionais, de quem forma essas áreas, de se aprofundar e entender que a dinâmica do financeiro mudou e vem mudando constantemente, né? E assim, quando a gente pensa, quando a gente pensa em Open Banking, por exemplo, quando a gente pensa em Open Finance, quando a gente pensa em abertura de API de diversos sistemas, que as coisas vão começar a se integrar, aí a gente pode viajar pelo conceito lá de Decentralized Finance, né, que é um negócio super mais abstrato, que assim, super... Mas assim, são sistemas completamente diferentes como blockchain, de como transações financeiras acontecem, de como era há 5, 10 anos atrás. E eu acho que assim, só não conhece de blockchain hoje, por exemplo, eu me incluo nessa, né? Eu não sou um cara muito do meio do blockchain, por exemplo, mas só não conhece de blockchain quem ainda quem tá na mentalidade de, pô, como que isso vai servir para mim? Como que isso vai funcionar? E às vezes você não dá o trabalho de aprofundar, né? Então eu acho que começa a partir do momento que a gente quebra o paradigma da nossa mentalidade que as coisas só podem ser resolvidas com Excel. Perfeito. Agora, sendo um pouco prático daqui, né? Assim, você, além do Google, eu enxergo, você tem um monte de sites que fazem comparações entre softwares, né? Então, o próprio Gartner faz, mas pouca coisa no Brasil, mas ainda tem também. E tem outros aqui também, a gente pode até... Tem um que é parceiro nosso, posso até falar, que é a B2B Stack. B2B Stack, exatamente. A B2B Stack tem lá vários comparativos de RPs para diversos sistemas, seja de contabilidade, de marketing, de outras coisas. Eles fazem relatórios, reviews, as pessoas comentam. Eu acho que esse tipo de fonte é muito legal também para consultar, porque quebra ali, né? O cara que já não está funcionando bem vai estar ali exposto. E uma outra recomendação que eu dou são esses hubs de tecnologia ou fontes de inovação, por exemplo, a Distrito, o Cubo. Eles são muito produtores de conteúdo. Para a parte de finanças, por exemplo, a Distrito é campeã nesse negócio. Então, recomendo todo mundo lá se inscrever na Distrito Ventures e acompanhar as novidades, acompanhar as empresas que estão lá, porque tem muita novidade. Às vezes tem empresa que resolve uma dor que você nem imagina. Eles têm aqueles mapas de fintech, aí você vai ver separado por cluster, né? Você pode ver lá fintechs ou soluções financeiras que estão ligadas à parte de contabilidade, na parte de gestão. E vai ter lá, a Countify vai estar lá com certeza. Você vai, pô, deixa eu ver o que é a Countify, deixa eu entrar, deixa eu estudar mais. Tem uma pergunta aqui do André, na verdade ele fez uma afirmação, né? Quebrar a ilusão de que um software resolve o problema de tudo na empresa. Eu concordo, tem dois ângulos aqui, né? A gente até comentou aqui no início, né? Que não é a salvação da empresa um software, e nem a tecnologia em si, né? Se o negócio é ruim, ele pode estar lastreado em 10 softwares ou num software que não vai resolver, né? E outra visão que eu vou abrir um pouco aqui é que muitas vezes não é um único software que vai resolver todos os problemas de finanças. Às vezes a composição de softwares é que vai resolver essa parte, né, em finanças. Então, concorda, Rodrigo? Qual que é a tua visão nisso? Super concordo e eu acho que a gente acreditar que vai ter um sistema, um conjunto ou uma solução específica que vai resolver todos os problemas é quase uma utopia, porque a empresa cresce, a empresa muda a operação, aí entra um Pix da vida, aí o Pix é um novo forma de pagamento que não tem, às vezes o sistema já não está lendo Pix. Destrói o modelo de negócio de alguém, né? Entrou um Pix, destruiu o modelo de negócio de gente grande. De alguém, exatamente. Então assim, eu não gosto de pensar assim, que resolve ou não resolve, mas eu gosto de pensar se traz benefícios como eficiência, agilidade, produtividade, acesso à informação, que se antes não tinha, agora tem, você, de certa forma, melhorou a sua empresa. Né? Eu acho que eu concluir é isso, buscar ser melhor. Não é assim, é que nem a gente como ser humano, a gente não é perfeito, a gente vai estar buscando ser melhor. A área financeira, acho que a gente não vai conseguir chegar na perfeição, né? É quase uma utopia isso, mas assim, a gente consegue chegar bem próximo. E para isso a gente tem que buscar o que é mais produtivo, o que é mais eficiente, que vai ter uma coisa ou outra que vai ter uma ponta solta, não vai, e tem que escolher qual que é a ponta solta que a gente quer, onde a gente gasta mais tempo hoje, sei lá, eu gasto mais tempo na conciliação,
eu gasto mais tempo na parte de FP&A e planejamento, eu gasto mais tempo na parte de pagamentos, né? Então, putz, onde que eu vou começar a ser mais eficiente? Pode ter certeza que tem um sistema que melhora a eficiência e produtividade daquela parte da operação financeira. E assim você vai criando blocos de eficiência e se tornando uma empresa mais eficiente, mais ágil, mais produtiva. Uhum. Você chegou a usar o termo aqui, falar um pouco de blockchain, né? Eu fico imaginando, né, para a galera de empresas menores que não tem uma área de tecnologia super estruturada, né, fica um pouco assustado com esse monte de termo, né, e às vezes ficar com a sensação de que está ficando para trás, porque não sabe o que é blockchain, inteligência artificial, etc, etc. Você acha que que tem muita espuma nesse mundo, muita fumaça ao redor disso? E como que as empresas, né, a pessoa que vai contratar um serviço, né, um software, etc., consegue se precaver de não cair né, numa, vamos dizer, bullshitagem dessa, né, numa bobagem de alguém querendo te enganar com um monte de palavra difícil e tal, né? Sim, excelente pergunta. Sim. Primeiro, blockchain, DeFi, cripto, todos esses termos, eu vejo que tem muita espuma. Eu conversando outro dia com um empreendedor desse ramo, um empreendedor montando um negócio relevante, captou já bastante dinheiro, e eu falando, putz, eu preciso estudar mais, preciso aprender mais. Eu vejo que vocês, assim, cara, fica tranquilo. Tá todo mundo aprendendo, tá todo mundo querendo entender o que está Legal. acontecendo. Ninguém sabe na ponta, no detalhe, de fato, como funciona, né? E eu acho que é isso, assim, eu acho que tem uns que são mais propensos e gostam dessa novidade, querem ir lá e já tem um negócio, tipo, pô, deixa eu entender o que é isso, novo, diferente. E tem gente que fala, putz, nossa, que mundo distante. E aí começa a criar uma percepção de que é distante. Uma Aí no barreira. final, é uma barreira, e no final do dia não é tão distante. E aí você fala, pô, como que não cai numa bustagem? Eu sempre recomendo fazer 3 coisas. Entrar em contato com o time de vendas, ou o time de demonstração, quem seja for, para mostrar o produto, mostrar como isso pode servir para minha empresa. 2, buscar cases de clientes que já utilizam. Então, pô, pegar alguém que às vezes tinha uma dor parecida com a sua, me conta, como que você fez? Fala, putz, tinha esse negócio aqui, mas isso aqui não estava bem azeitado, eu tive que mexer isso na minha operação, para conseguir conectar. E aí você vai ver que geralmente eles tem que ter um ajuste dos dois lados, da empresa para conseguir conectar e fazer o negócio acontecer, da solução para conseguir parametrizar um negócio diferente. Então é entender isso. E terceiro, na implementação, garantir que você está conseguindo parametrizar da forma que você imaginou, né? Porque às vezes vai lá, o time de vendas demonstra, fala que o negócio está mil maravilhas, aí você acredita, fala, meu Deus, sensacional, aí você pega e fala com algum empreendedor ou alguém que já fez isso, alguma pessoa do financeiro que já fez isso, fala, nossa, funciona. Só que aí você, na hora de colocar de pé, você negligencia o processo, você não parametriza, você não tenta entender no detalhe, você não pede ajuda, né? Então assim, se passou por essas 3 coisas, muito bem detalhadas, assim, muito bem fazendo passo a passo certinho, e o negócio não funcionou, provavelmente essa empresa não vai durar muito, porque no final do dia tem tanta dor no financeiro que deveria resolver alguma coisa, né? E se não resolveu para você é porque a empresa não tem um serviço que resolve mesmo, né? E aí essa empresa não vai durar muito. Então se a empresa já está aí alguns anos no mercado fazendo o que faz, eu acho que está mais no lado do financeiro, do empresário, do empreendedor entender como fazer isso do que da empresa, de fato, ser uma solução que não resolve, né? Posso entender que o recado aqui, então, não é tirar um pouco a pressão do colo do empreendedor ou do financeiro de ter que ser um dominador do assunto tecnologia, mas muito mais buscar alguém que ele confie para viabilizar as tecnologias adequadas para ele, né? Porque senão fica uma pressão enorme, né? De você ter que entender de tudo. Total, quando a gente às vezes fala tecnologia, a gente pensa, nossa, tecnologia, carro elétrico, aí você pensa numa TV super moderna, holograma, aí você 3D, você fala, nossa, tecnologia é um negócio. Não, hoje a tecnologia é basicamente um sistema que torna e traz uma eficiência para algum processo, né? E isso é tecnologia. E a tecnologia a gente está em contato com ela, assim, constantemente, todo momento do nosso dia a dia. E tem tecnologia que a gente é mais familiar, né? Tem tecnologia que a gente é menos. E eu acho que como o financeiro é uma área que demorou até para ter um avanço da tecnologia, eu acho que a gente se apegou muito ainda aos processos antigos, analógicos, tradicionais. Quero pegar esse gancho aí que você falou, né? Do financeiro demorou, né? Eu fico imaginando
uma empresa como a Embraer, uma empresa ultra tecnológica, né? Como é que você convence a Embraer? Eu não sei se, não estou usando um termo, poderia ser qualquer empresa que tem muito investimento em tecnologia, tá? Como é que você traz para frente, como é que você pelo menos coloca em igualdade de condições, investimento, recurso, priorização da área financeira, quando a empresa ela é um varejo, ou seja, está ligado à venda, uma indústria que está ligada à produção, ou uma empresa de avião que está ligado à turbina, hélice, etc., né? Como é que você convence, né? E a gente aqui é uma empresa de software, né? Uma empresa de tecnologia também, mas de software. Como é que você convence, né? Como é que que tipo de argumento aqui as pessoas que estão poderiam utilizar para falar, olha, a gente também precisa ter tecnologia, né? A gente também precisa estar na prioridade aqui, porque senão a gente vai virar aquele cara que tomou um monte de bomba, é fortão, mas com as perninhas finas embaixo, né? Como é que sustenta o crescimento da empresa se a gente finanças não entrar? Como que convence essa coisa? Né? Como é que finanças entra também nessa festa? É uma boa pergunta. Eu acho que tem uma resistência que a área financeira é uma área que sempre tocou numa das coisas mais delicadas do negócio, que é o dinheiro, né? Então, é aquele negócio, pô, mas eu sempre fiz assim, eu sempre fiz meu caixa assim, eu sempre fechei meu balanço assim, e, putz, se eu fizer agora diferente, será que eu não vou perder uma informação? Será que, sei lá, posso estar perdendo dinheiro? E aí começa a criar um zelo, uma proteção do que sempre foi status quo. Para finanças entrar nessa brincadeira, eu começaria devagar, de pouquinho em pouquinho. Eu tentaria mudar tudo amanhã. Nossa, então agora eu vou virar de cabeça para baixo o meu financeiro e vou colocar 300 sistemas aqui e vou achar que resolveu a vida. Não vai. E provavelmente você vai se perder em algum momento e vai falar, tá vendo? Tecnologia não serve para finanças, porque eu não sei da informação. Então começa processo por processo, sei lá. Hoje meu sistema aqui é de cobrança, é um sistema mais analógico e tal, quero migrar. Então começa por esse ali. Aí depois você fala, putz, eu estou fazendo ainda muita parte do planejamento, da parte orçamentária em Excel e será que não tem sistemas que me ajudam nisso? Deixa eu olhar. Ou vai por ali. Pô, a parte de pagamento, deixa eu automatizar um pagamento aqui, que eu sei que tem um sistema ali que faz pagamentos em loja, que consiga, e vai. Se tentar fazer tudo ao mesmo tempo, a chance de você se perder é alta. Então, para finanças entrar nessa brincadeira, eu começaria escolhendo uma parte do processo, escolhendo uma solução ou algumas, cota, orça, vê, pede demo, pede referência, busca entender como que uma empresa fez, e aí vai Prova para a empresa que você garantiu eficiência num determinado processo, que você vai ganhando, vamos dizer, crédito para as próximas, né? vai ganhando crédito para as próximas, exatamente. Perfeito. Porque eu entendo, a gente que na conta simples, a gente fala muito disso, a gente está lidando com o dinheiro do cliente, é o dinheiro da empresa, tudo que às vezes a empresa tem está ali. Essa empresa, para colocar o dinheiro, ela está confiando na gente, né? E a gente tem que mostrar que o sistema funciona, que o sistema é compliance. Então, a gente tem um time aqui de relacionamento, um time de vendas, um time de demo, tem casos de clientes que vão e mostram como que colocou o financeiro para dentro. Então, assim, a gente também dá um insumo, por exemplo, para os clientes que querem ser clientes conta simples, assim, olha, isso aqui dá para fazer assim, esse cliente fez desse jeito. Se você quiser entender mais, aqui está o nosso contato, só agendar uma demo, estamos super à disposição. Então, a gente também gosta de passar essa confiança. E aí, quando a gente começa a ver, a barreira vai caindo, a pessoa vai entendendo, vai vendo que dá para mudar, e aí, de repente começou a usar, e de repente fala, nossa senhora, eu antes gastava 3 dias para ficar coletando nota fiscal, batendo notinha, conciliação, tal. Hoje em dia, em 2 horas, eu já pego ali direto do extrato, já está conciliado, já mando por cima da contabilidade, já. E aí, nossa, não sabia como era isso antes. Não dá para pensar que eu fazia isso antes, né? Então, Perfeito. é muito nessa linha. Rodrigo, você usou um termo interessante, né, que a gente escuta muito. Eu sempre fiz assim, né? Uhum. Esse, para mim, é o pior erro que qualquer empresa ou pessoa pode cometer, seja para a empresa, seja para um tema que eu gostaria de trazer aqui, que é a carreira, né? Vou conectar com outro ponto que você falou no início, olha, a tecnologia vai chegar, você querendo ou não, né? E aí, quando você pensa em carreira, em evolução da vida do camarada, né? Você concorda que se a pessoa não der espaço para inovação, provavelmente o próximo passo dele vai ser complicado, né? Porque talvez a próxima empresa já exija dele um skill diferente, né? De aderência a novos modelos tecnológicos, né? Faz sentido pensar
em aderência à inovação dentro da área de finanças, há uma evolução da carreira, é como se fosse, olha, vou aprender inglês, que eu preciso para evoluir. Fundamental, fundamental. A gente vê cada vez mais sistemas de APIs abertas, né? Então, basicamente, a API é uma parte do código ali que está para o desenvolvedor plugar e já integrar duas coisas de forma mais rápida. Então, já começa a ver API aberta, já começa a ver sistemas interconectados. Open Finance vai criar muita coisa nessa linha, vai gerar muita coisa nessa linha. Bancos conectados, RPs conectados com bancos, sistemas conectados com RPs e bancos, e tudo isso vai acontecer. E se minimamente, olhando para a carreira e a área financeira não estiver preparada para entender, né? Acho que o ponto aqui não é, eu tenho que virar um programador. Não, acho que não é isso, mas entender como as coisas se conversam, entender como um sistema funciona por trás. Isso vai ser uma Mínimo de habilidade, lógica, né? mínimo de lógica, essa vai ser uma habilidade, hoje ela é quase um diferencial, mas ela vai cada vez mais virar uma habilidade fundamental, uma habilidade primária, né? É que nem a gente pensava, sei lá, 30 anos atrás, falar inglês, né? Hoje em dia, entender minimamente um inglês, entender como pelo menos ler, entender alguns termos, é quase que fundamental para você estar no ambiente de trabalho, porque o mundo se globalizou, os sistemas de fora vêm para o Brasil, e às vezes as coisas vêm com os termos já em inglês, e a tecnologia também avança aqui, avança lá fora, e a língua universal é o inglês, então, assim, pô, inglês virou um negócio que é a mesma coisa com tecnologia. Não acho que tem que saber programar, não precisa ser fluente em inglês para atuar dentro de alguma coisa, mas assim, não precisa saber programar, mas eu vou precisar entender minimamente como as coisas funcionam, se conversam, como os sistemas trabalham em conexão, para entender como que eu posso parametrizar melhor meu financeiro, como eu posso me tornar mais produtivo, como eu posso resolver uma parte da jornada, né? Perfeito. E algumas características são fundamentais, né? Ninguém perguntou, mas eu posso antecipar e você me complementa aqui se você achar que falta alguma, mas a primeira delas é curiosidade, né? A pessoa tem que ter curiosidade, ela tem que ter vontade de aprender coisa nova, estar aberta a aprender coisa nova. E uma outra é justamente você estar aberto, você estar não resistente, você estar com vontade de fazer com que a coisa dê certo, né? Porque vai dar certo. Você pode ter Aí, escolhido eventualmente o provedor errado, mas existe alguém que dá certo, né? Então, não acreditar que às vezes uma experiência ruim quer dizer que não não funciona, funciona. né? Então, eu acho que isso muda muito a visão de carreira das pessoas da área de finanças, né? E pode ter certeza que, seja lá qual for a área, ela vai ser disruptada em algum momento, né? Não tenha dúvida. Você falou bastante de integração, né? Ou seja, de APIs e conexões entre softwares. E quanto mais específico o software, o quantos mais softwares específicos você contrata, mais necessidade de integração você vai ter para a tua atividade, concorda? Uhum. Você consegue explicar para a turma aqui as dificuldades de integração entre softwares? Como é que não cai também na, na conversinha de que ele tem uma API aberta, isso é mágico, se conecta com tudo, né? Então, se você não tomar cuidado com os softwares que você contrata, você tem um risco de ninguém se falar e você ter um retrabalho de ter que jogar a informação de um lado para o outro na mão, né? Consegue falar um pouco disso também? Com certeza, você falou do software, agora eu contratei 5 softwares. É aquele trabalho que você fazia no Excel, você só transferiu para ficar fazendo login, puxar relatório para os 5 softwares. Então, entender da integração é importante. E aí, começa a trazer, eu vou abrir um pouco o escopo do financeiro aqui, né? Eu vou abrir para o escopo da empresa como um todo. A empresa tem que pensar com a cabeça de tecnologia. A empresa tem que pensar de como que a tecnologia vai prover melhores sistemas para as áreas de dentro, para o financeiro, para o marketing, para vendas, né? Então, tem uma API aberta aqui, dá para fazer tudo. Pô, puxa alguém de tecnologia da empresa, chama de lado e fala assim, pô, olha essa API, dá uma olhada aqui, vê o que dá para fazer, porque ter uma API exposta não significa que, beleza, tem uma API exposta, quando a gente vai ter uma API exposta, então a gente vai se conectar. Talvez a forma que a Quantify desenhou aquele parâmetro daquelas informações, sei lá, seja de recebimento, de pagamento, de guia de imposto, da forma que ele estruturou aquilo, talvez eu possa, como conta simples, estruturar diferente.
E se essas coisas, mesmo que as pessoas estão expostas, essas coisas não têm um mínimo de conversa e maleabilidade para se conectar, não vai conectar, né? Vou te dar um exemplo, né? A minha base é mensal de informação. Se a tua é diária ou transacional, como é que se Como conversa, é que né? conversa? É. Alguém vai ter que se adaptar. Alguém Alguém vai tem ter que se adaptar. E é, aí, quando todo mundo acha que você basicamente ter uma API pública resolve a vida, né? Todo mundo tem uma pública genérica, pô, alguém vai ter que fazer esse trabalho de conectar. E é. aí que tá, as pequenas empresas não têm uma estrutura de tecnologia para isso. Então tem que ter um cuidado enorme na hora de você fazer o que a gente chama aqui, quando você desenvolve o software, stack tecnológicos, e aqui o que vale assim é o arcabouço, né? O ecossistema de software que você vai fazer. Tem que tomar muito cuidado com isso. E aí até surgiu os integradores, né? Começou a surgir essas soluções também, né? Link Sim. API e outras empresas que fazem essas soluções de integração entre APIs. Porque se o parâmetro não está igual, se a base não está igual, se simplesmente a periodicidade não está igual, você vai estar vendo lá marketing numa viés mensal. Eu estou vendo um viés diário, putz, e aí? Não casa, né? Mas É, aí a tecnologia, entender minimamente disso, eu falo, pô, então, pô, vamos entender como puxar essa informação mensal para se conectar com o mensal do outro lado. Assim, o termo de tecnologia sempre fala, assim, quando a gente chega e fala assim, pô, dá para fazer tal coisa? A resposta é, tudo dá. Depende do tempo e do tamanho do time que eu tenho disponível para fazer, né? Então, na verdade, tudo dá para fazer. uhum, Mas aí depende, assim, do quão complexo que você quer criar, que você está idealizando para o financeiro. E é uhum. por isso que eu recomendo começar grão por grão, tijolo por tijolo, não tentar sair fazendo a migração total para tudo que é software, tal. Vai por um caminho, começa em um. E eu não começaria eu não começaria pelos críticos, né? Eu começaria pelos que geram vantagem de produtividade, mas que às vezes não é uma operação crítica, sei lá. Então, sei lá, minha empresa é uma operação crítica de folha de pagamento. Pô, não tenta migrar o sistema de folha de pagamento de primeira, migra, tenta pegar uma outra parte dessa jornada e faz, porque daí você vai entender também como se conversa com a tecnologia, vai entender uma outra coisa ali que pode ser que dê um pau, vai dar um pau ali ou outro, tal, mas ajusta e vai. E a hora que o negócio funciona, é quase que uma comemoração de um gol, assim. Vai, foi, agora. Buscou, bateu. É isso aí. Antes aqui da gente encerrar, pedir para você, né, fazer um encerramento, mas um ponto importante também para as pessoas pensarem aqui é a questão, quando você adota, né, uma plataforma, adota um software, um SaaS, alguma coisa nesse sentido, você acaba garantindo no tempo inovação, né, porque essa empresa está sempre conectada com o que tem de mais novo, de melhor, né, das melhores práticas, né, então você acaba recebendo inovação dentro da empresa sem precisar ficar buscando, porque essa empresa já está buscando as melhores práticas. Faz sentido? Faz sentido, faz sentido. Então, assim, a inovação ela vai acontecer. Então, tem que buscar, tem que entender como eu posso adaptar a jornada e porque vai acontecer. Uhum. O Hamilton, ele colocou mais uma pergunta aqui, mas eu não sei se a gente tem tempo. Ele diz o seguinte, olha, Eu gostei do Hamilton, é engajado. ele é engajado, dar ao usuário algo pronto e simplificado, que o usuário possa absorver melhor a funcionalidade do sistema, sem assustar o cliente de tanta informação, né? Digo isso porque o tempo está cada vez mais escasso. Bem, recurso, talento, é o grande problema de um software complexo para implantar, né? Então, o nosso software, por exemplo, é um software parrudo, é um software para empresa grande, média, né? Porque tem bastante, vamos dizer, metodologia por trás, né? A gente pega a contabilidade dele pronta e tem que parametrizar para deixar isso de uma maneira gerencial compreendida. E é claro que quando você existe do outro lado bastante tempo e também cabeça do outro lado, como talento e recurso é escasso, é claro que tempo para também o cliente engajar e aprender é realmente um desafio. Você tem toda a razão, né? Então, quanto mais simples for a adoção do software ou de uma tecnologia, melhor. Tá certo, Rodrigo? Porque você não vai ter tempo do outro lado, principalmente a área financeira. A gente fala que, olha, se você for desesperar do controller, por exemplo, que ele dedique tempo para implantar um software, tá ferrado, nunca vai Tá ter, porque esse ferrado. cara tá sempre enroscado, tá certo, Rodrigo? Então eu queria que você pegasse esse gancho final aqui, falasse um pouco disso,
te agradecer também pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, parabenizar mais uma vez você, seus sócios e os seus colaboradores aí pelo crescimento fantástico que a gente vem acompanhando pelas mídias, as rodadas. Incrível. Super obrigado pela disponibilidade. Foi uma ótima troca. Cara, pega esse gancho, bola tá contigo e pode fazer o encerramento aí. Fechou. Claro, hoje não. Eu concordo com você. Tempo é escasso, a gente às vezes começa a já criar barreira ali, né? E aí nunca muda. E essas empresas, assim, sempre tem um time dedicado para ajudar a parametrizar, implementar e falar assim, ó, eu só saio do teu lado do dia que o negócio já estiver rodando 100%. Então, obviamente, a empresa tem que ter um lado dela de entender como que ela vai ter que trabalhar para customizar, parametrizar e deixar o processo redondo e acontecer depois de forma fluida e natural. Mas os sistemas também, eles estão ali. Você tem um manual, você tem as pessoas que ajudam a implementar, você tem esse trabalho, mas, assim, acho que volta naquele ponto que a gente falou muito de mentalidade, né? Estar aberto para o novo, estar aberto para melhorar um sistema, estar aberto para melhorar um processo e trazer mais produtividade para ele. Vai levar um tempinho, mas é aquele um passo para trás para dar 3 na frente, né? E por isso é importante entender o sistema, fazer a demo, buscar referência e ter muito cuidado, cautela, diligência na implementação. Porque daí não perde tempo, e no final do dia você olha um horizonte de 1, 2 anos, você ganha muito mais do que você às vezes gastou para Planejar a implementar. implantação é muito importante. Planejar, Planejar a pensar antes implantação. de... Bacana. Palavras finais, Bom, Rodrigo? agradecer aí, cara, o papo. Queria também parabenizar pelo trabalho da Countify. É uma empresa que eu sempre admirei, olhei. Vocês ficaram no Cubo um tempo, não ficaram? Estamos lá até hoje ainda. Estão lá até hoje. Eu lembro que eu no Cubo eu olhava lá e foi muito legal estar nessa jornada empreendedora aí. A gente está provendo soluções aí para o ecossistema. Tem muito mato alto, a gente já conseguiu cortar alguns, mas a gente vê que ainda tem muita empresa que a gente pode atender, que pode se beneficiar das nossas soluções. Eu acho que tem um trabalho aí também da gente cada vez mais educar o mercado, da gente cada vez mais estar explicando. Eu acho que esse momento aqui é um deles, né? Então, agradeço o convite e vamos junto aí nessa caminhada. Boa, valeu. Valeu, pessoal. Obrigado, boa noite. Obrigado a todo mundo que participou, perguntou. A Milton em especial, que É isso participou aí. bastante aí. Até logo, galera. Obrigado.